Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal onde eu e você temos aquele encontro sempre às 4 da tarde. Talvez você assista outro horário, mas os vídeos saem sempre às 4 da tarde para falar de magia, espiritualidade, esoterismo de uma forma livre, tranquila, para que você possa compreender os mistérios da magia. Hoje, eu estava aqui preparando, eu coloquei aqui as velas que eu vou utilizar para acender os 4 elementos no meu altar, né? E aí eu pensei, gente, será que as pessoas sabem o porquê que cada vela corresponde a um quadrante, a um elemento? Será que as pessoas sequer sabem que existe uma cor de vela específica, né, para cada elemento? E mais que isso, talvez você saiba que amarelo é o ar, verde é a terra, azul é a água e vermelho é o fogo. Tá, muitas pessoas sabem disso. Mas será que você sabe o porquê que são essas cores que representam esses elementos? Claro que, por exemplo, o azul representar a água é meio evidente. Ou ainda o vermelho representar o fogo. Mas por que que o ar é amarelo? O ar não é amarelo. Vamos descobrir isso hoje? Primeiramente, pessoas, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever caso você não seja nosso inscrito, tá? É muito importante. E comenta aqui ao longo do vídeo o que vocês acham. Eu sempre leio os comentários de todos vocês, tá? Essa dúvida, quando eu comecei a estudar magia, há mais de 10 anos eu fui fazer a minha iniciação. Tinha um sacerdote de magia natural que me acompanhou, durante meu período de dedicação, um ano e um dia, estudando, praticando, comemorando todos os sabás. Depois, mais tarde, eu fui para a Umbanda. Quem me conhece há mais tempo sabe da minha história. E assim, a gente vai ver nos livros, qualquer livro de Wicca, de magia natural que você pegar, vai te dar lá as cores do ar, da terra, do fogo e da água. E aí você fica assim, tá, aí você só segue o padrão. Mas será que você já se perguntou por que que isso acontece? De onde que vem essa justificativa das cores? Legal pra caramba, né? Então, bora lá que eu vou explicar pra vocês, tá? E não é só o porquê que essa, por exemplo, o ar é amarelo e o seu ponto cardial é o leste. Por quê? Por que que o ar é representado no leste? Pra gente entender, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Lá para os períodos, da Idade Média, os períodos da alquimia, da magia natural, lá na Europa. Porque a magia, essa magia que nós utilizamos, Wicca, magia natural e muitos dos conhecimentos, por exemplo, como astrologia, tudo isso vem daquela região ali, do Oriente ali você vai ter ali, por exemplo, o Mediterrâneo, Egito, Grécia, e aí a Europa, os países ingleses. Então, o que nós temos hoje de magia natural não é nosso. Nós vivemos em terras brasileiras, A maior parte do meu público, pelo menos, vive em terras brasileiras. Eu sei que eu tenho muitas pessoas que me acompanham no exterior. Eu tenho gente de Portugal, Estados Unidos, Itália, aqui na América Latina, vários países nos acompanham, Um beijo para você que me acompanha de outros países e comenta aqui embaixo de qual país é você, Manda um beijinho aí do seu país, só para me saber aonde esse vídeo está alcançando, mas predominantemente o meu público é brasileiro, eu moro no Brasil. Mas os livros, as interpretações, as traduções, tudo isso veio da Europa para cá. Por exemplo, quando você pensa no signo de Áries, que é aquele que, o primeiro, aquele que vem, ele está associado à primavera lá do hemisfério norte, especialmente ali pela interpretação dos europeus. Esse é o signo de Áries. Touro, idem, é o período de lactação. Então, por exemplo, se você pega Capricórnio, tem muito a ver com o inverno, tá? Mas assim, o nosso signo de Capricórnio aqui no Brasil se dá no verão. Então, muita coisa veio de lá. E aí, quando eu fui estudar sobre as cores, os elementos e os pontos cardeais, é de lá também que eu vou trazer a interpretação para você, tá? Começando, o ar amarelo. Existiam correntes que vinham do leste, correntes de ar que sopravam do leste, tá? Essas correntes de ar que vinham do leste trouxeram, aqueles primeiros entendidos da magia, aqueles primeiros praticantes, a ideia de que a energia do ar vinha do leste, tá? Então é por isso que nós associamos o leste, a essas correntes de ar que vinham ali daquela região, e por isso o leste passou a representar o ar.
O leste também é a posição que o Sol nasce, né? Independente de onde você está, o Sol sempre nasce ao leste. Então a luz do Sol amarela vem do leste, nasce no leste. Automaticamente houve a associação do amarelo do leste ao elemento ar. Gilberto, tá, beleza, mas e por que a Terra é norte e verde? Inicialmente, era muito comum nos grimórios antigos a Terra ser representada pela vela preta, tá? Por quê? Porque ao norte da Europa você tem ali o extremo norte, você tem o polo norte, você tem os países mais frios, né? Tem certas regiões ali onde o frio, o sol tem épocas que ficam muito pouco tempo no céu. Então essas regiões muito ao norte eram muito frias, eram escuras. Então a cor preta representava o norte, a morada dos ancestrais, o norte que era continental, né? Então você tinha a questão do continente ali, né? Você só tinha massas de terra. Por isso que a energia da terra, dentro daquela visão, vinha do norte. E aí o frio, o escuro e a terra ao norte, a terra dos ancestrais, com o tempo também foi sendo associado terra à natureza, terra à mata. Qual que é a predominância das cores da natureza? O verde. Então, com o tempo, o preto foi dando lugar ao verde, mas ainda hoje você pode representar o elemento terra pela cor verde, preta e ainda marrom, tá? Então, por isso, o norte vem representar a terra, a morada dos ancestrais, né? A água fica muito evidente, né? O azul da água, né? O azul clarinho, especialmente, é mais conectado à água. E aí, o azul, a água, ela vem do oeste. Por quê? Porque era a região do oceano. Então, quando você olhava para o oeste, ou caminhava muito para o oeste, você tinha o oceano. Então, se o oceano ficava a oeste, aquela energia toda, né? Ali ela vinha, né, da água. Então o oeste trazia junto com ele a energia da água. Por isso que o ponto cardial correspondente à água é o oeste, né? E a cor da vela é azul. O sul é o fogo, a vela vermelha, que simboliza o elemento fogo, né? Você olha para o vermelho, já traz a coisa do sangue, da violência, da força, a energia ígnea, e também traz para nós a energia da paixão, do coração pulsante, do sangue vivo, fogo, né? E por que ao sul, Gilberto? Porque quanto mais ao sul da Europa, mais próximo da linha do Equador. E quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, mais calor. Por isso, o sul representa o fogo, porque quanto mais ao sul eu desço, mais quente vai ficando, onde a energia do fogo seria mais forte. É por isso que os elementos são associados a esses pontos cardeais e a essas cores, tá? E aí você pensa, Gilberto, mas eu estou no Brasil. O Brasil é uma massa continental que, se você for reparar, ele tem oceanos em todos os lados. Você tem ali os países do Pacífico, né, que fazem fronteira entre o Pacífico e o Brasil, mas se você parar para pensar, é uma linha de terra muito tênue em relação ao próprio Pacífico. Então nós temos muita energia da água vindo para cá, né? Então, assim, é interessante você pensar que toda essa forma de fazer magia a gente herdou lá da Europa. Aqui não necessariamente... Gilberto, quer dizer então que não precisa seguir? Não, você pode seguir. Mas assim como tem pessoas que rodam pela roda norte ou pela roda sul, né, fazendo sabás, e ambas estão certas ao seu ver, magia é muito isso, magia é muito mental. Mas só para vocês entenderem, é a mesma coisa. Por exemplo, os signos fazem mais sentido na Europa do que aqui no Brasil. Mas não quer dizer, por exemplo, eu sou ariano, eu tenho muito de Áries em mim. Então, assim, a gente tem a origem de onde o conhecimento veio, mas você tem que entender que aquilo é de uma outra realidade, tá? É a mesma coisa, tem muitas magias que vocês vão ver em livros importados, carvalho branco. Você vai usar angico, que é o que você tem aqui na sua região, entendeu? Na região do Brasil. Por isso que eu sempre falo que é muito importante para bruxos que vivem, né, no Brasil conhecerem um pouco da história e conhecer um pouco também da magia, da mística da sua região, da sua terra, especialmente indígenas, né? Por quê? Porque eles têm a questão do conhecimento que foi desenvolvido em cima das energias do nosso lugar. Não que o de lá de fora não vai dar certo,
Mas se tem justificativa lá, talvez aqui no Brasil caiba algumas adaptações. E aí, o que você acha disso? Gostou dessa informação? Espero que sim. Comenta aqui embaixo se você sabia, o que você acha disso, sugestões de temas, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!